as mulheres começaram a falar mais sobre seu prazer nas redes sociais. Tem tanta informação de qualidade atualmente que a gente possa realmente procurar o que tem disponível para nos fazer felizes. As mulheres, elas querem cuidar mais da sua vulva e da sua vagina, né? Bom dia, pessoal. Eu sou a doutora Eduarda Magaldi, sou médica otorrinolaringologista, especialista em cirurgia plástico-facial e rinoplastia. Bom dia, minhas queridas. Eu sou a Adriana Monteiro, obstetra, especialista em parto. E esse é o Bom Dia, Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. A gente chamou aqui nossa queridíssima mãe de Elô, 14 aninhos, maravilhosa, que eu admiro desde a minha residência. Não posso dizer outras coisas, né? Porque senão denuncia a nossa idade, não é legal. Crissá, ginecologista maravilhosa, tá certo, gente? E por que eu quis falar sobre esse tema? Porque é um tabu. E porque até as próprias mulheres têm vergonha, às vezes, de dizer que está insatisfeita ou com algum sintoma. A ginecologia íntima, ela surgiu também para tratar patologias, né? E a partir daí se percebe que a inconformidade que a gente pode ter com a mama, com o abdômen, a gente também pode ter com as nossas partes íntimas. E por que não a gente procurar quem possa ajudar a gente, mas com um cunho de, como eu sempre falo, né? Não é de fazer milagre, mas é de fazer aquilo que o paciente precisa para ter uma funcionalidade melhor, né? Para poder ter melhora dos seus sintomas, que não são só estéticos, mas também funcionais. A verdade é que são muitos motivos que fazem a gente procurar um especialista em cirurgia íntima feminina, né? Tem os motivos funcionais, como prática de atividade física, alteração em atividade sexual e tudo mais, mas a insatisfação estética, com certeza, é o maior dos motivos, né? Estudos têm mostrado isso, têm mostrado também que existe um aumento da procura desses pacientes pela cirurgia estética íntima, um aumento de 10 vezes nos últimos 20 anos no Reino Unido e 250% no Brasil do ano de 2023. Obrigado pelo convite. Que bom estar aqui com vocês. Começando, né, essa série desse podcast. É uma alegria enorme estar aqui e estar falando sobre esse assunto que eu amo demais. É o meu dia a dia do consultório e, de fato, entender a necessidade dessas mulheres que muitas vezes ficam ali com vergonha, inclusive de conversar, porque não sabe se a amiga vai concordar ou não, se já fez ou não, ou como que isso vai ser tratado ali naquela roda de amigas. Então, a cirurgia íntima, realmente, quem faz, dificilmente fala para alguém que fez. Isso. Hoje, os outros tratamentos, não só estéticos, mas também funcionais, hoje a gente chama assim de ginecologia regenerativa, funcional e estética, que é essa área mesmo que envolve a recuperação da funcionalidade, da qualidade de vida dessas mulheres, a qualidade de vida íntima, seja recuperando o assoalho pélvico, recuperando a qualidade de vida sexual dessa mulher, mas também tratando esteticamente de questões que incomodam. Eu estava brincando aqui mais cedo com a Duda em relação, assim, a nariz, né? Como ela é otorrino, que quem não gosta de seu nariz, vai lá, olha no espelho, não gosta, fala pra amiga, olha, não gosto, é assim, assado, e opera. E é muito mais bem aceito. E é muito mais Até bem porque tá no meio do aceito. rosto, gente. Fora a pandemia, que tava todo mundo cobrindo com máscara, é um negócio que não dá pra Mas esconder. assim, o brasileiro, de fato, ele é muito corporal, ele é muito visual, ele gosta muito de se exibir. Então, a parte íntima é a única parte que a gente geralmente só exibe para um parceiro ou uma parceira. Então, fica ali muito coberta. Então, quem faz essa cirurgia conversa no máximo com 2, 3 pessoas e mais ninguém. E o assunto é segredo ali do consultório. Isso. Então, a gente precisa de fato falar. É uma cirurgia que tem tido uma busca enorme nos últimos anos. No Brasil, quem ainda faz mais a cirurgia, cirurgião plástico, mais do que o ginecologista. Isso. E eu, particularmente, pego, às vezes, no consultório, muita paciente com complicação, porque não teve uma cirurgia tão bem feita, porque, na verdade, dentro da cirurgia plástica, a gente vê que ainda tem um preconceito dos cirurgiões em relação a essa região. Tá bom, você quer fazer, eu vou fazer. Então, menospreza essa área, que é tão importante para a feminilidade, para a autoestima da mulher, e acaba fazendo de qualquer jeito. Eu recebo muitas pacientes que vêm com complicação para reoperar, para ter um resultado estético mais legal. Eu queria aproveitar para te perguntar primeiro qual é a sua especialidade, qual é a sua formação, como foi que você chegou nessa parte de cirurgia estética feminina. Conta assim pra gente, um pouquinho para os ouvintes, o que te motivou
a trabalhar com essa área tão, tão legal, tão nobre? Então, o caminho é longo, né? Esse ano eu faço 20 anos de formada e na própria faculdade eu gostava demais da saúde da mulher, eu não tinha certeza, eu queria vivenciar outras coisas, mas a saúde da mulher sempre me encantou muito. E já decidi pela residência na ginecologia obstetrícia. A obstetrícia, ela realmente encanta, mas a vida do obstetra nunca me encantou, pela disponibilidade mesmo. E a ginecologia, a coisa do consultório, a psicologia do consultório, eu sempre gostei muito de, não só de conversar, mas de ouvir as histórias das mulheres. E logo que eu acabei a residência, tinha muito pouca formação na ginecologia, no consultório de ginecologia, e eu sentia muito falta dessa parte da sexualidade. Era como se não existisse. É porque na nossa residência, a gente fez a mesma residência e era focado em obstetrícia, né? Os consultórios ginecológicos era assim, mioma, para fazer esterectomia, colheu preventivo. Basicamente isso. Não tinha nem patologia de trato genital inferior, né? A gente não tinha. Então, a gente estava muito focado em miomectomia, esterectomia, enfim. E eu sentia muita falta dessa área. E aí, resolvi fazer após em terapia sexual, que foi o que me abriu a cabeça para uma outra visão da sexualidade e também da genitália feminina. Porque aí, quando a mulher chegava com algumas demandas, você já escuta diferente. Né? O quanto que aquilo ali impacta na vida sexual dela, que a maioria dos ginecologistas da época nem perguntava, né? E assim, Cris, que eu vou botar um adendo também. A gente tem um problema muito sério relacionado às questões íntimas femininas, é porque sempre vi o jogo do, mas pra que você vai fazer isso aí? É pra seu marido, né? Não, é pra mim. É pra mim. Eu não vou fazer meu nariz por causa do meu marido. Eu não vou fazer meu peito por causa do meu marido. E por que a gente não pode fazer pra gente? Porque às vezes tá manchado, porque às vezes tá enrugado, tá ali incomodando numa calcinha. Porque às vezes tá vindo pelo branco que a gente não queria, né? Porque o cabelo a gente pinta, e lá embaixo a gente não pinta isso, né? Às vezes tá ali com líquen. A gente tem diversas patologias ginecológicas que mudam a arquitetura. A informação já muda o seu processo de vida. Então, assim, se você soubesse, jovem, que o pelo vai ficar branco e que você talvez não possa fazer um laser para resolver, você iria antes tomar alguma outra providência? Isso. Então, assim, informação. Se você souber que a depilação osseira vai levar ao escurecimento da área e flacidez, é essa que você vai escolher fazer todos os meses durante 15, 20, 30 anos? Exatamente. Então, se a gente tiver informação antes, né, ali no consultório, conversando já desde novinha, é claro que a gente pode escolher fazer um caminho diferente. E eu posso dizer, não, eu quero fazer a minha depilação com barbeador e tá tudo bem, porque é o que eu quero, para mim é prático, funciona no meu dia a dia e tá tudo certo. Exatamente. Mas desde que você tenha a informação. Então, eu acho que você conhecer, ter as suas opções e fazer suas escolhas faz toda a diferença durante a vida. Você já ouviu falar sobre Intimate Care? A Basic For You é uma linha de cosméticos íntimos que, assim como nós, cuida de mulheres. Use o cupom COMPRABDD para ganhar 10% de descontos em produtos incríveis, como lubrificante, gloss vaginal, sérum clareador, entre outros. Básico é se cuidar. Eu gostei muito de Cris falar sobre informação, porque a gente estava até conversando antes que, pesquisando para esse episódio, eu fui lembrar de um livro que eu li jovem e reli recentemente, que fala impressionantemente bem sobre a sexualidade, na verdade, a anatomia feminina na jovem. O livro é Anne Frank. E aí eu trouxe um trecho do livro que, assim, para quem nunca ouviu, é impressionante como uma criança, né, uma menina de 12 anos na época, 12, 13 anos, quando ela entrou no anexo, ela começou a escrever seu diário, inicialmente para si mesma, para fugir daquela situação triste, mas depois ela já pensava em publicar, né? Ela leu que em algum momento eles iam pegar esses relatos de pessoas que ficaram escondidas durante o Holocausto para poder publicar os relatos de guerra e tudo mais. E ela escreveu dessa forma a anatomia feminina que ela conhecia, né, por ela, por amigas, mas enfim, dessa forma. Quando a gente está de pé, só dá para ver o cabelo. Entre as pernas, há 2 abas macias e gordinhas, também cobertas por pelos, que ficam juntas quando ficamos de pé. Quando a gente senta, elas se separam e no interior são bem vermelhos e carnudos. Na parte de cima existe uma dobra de pele, isto é o clitóris. Depois, com os lábios internos, que tendem a ficar apertados, parecendo uma prega, e ao se abrirem, podemos ver um montinho carnudo. A parte de cima é por onde sai a urina, e a parte de baixo parece só pele, mas é ele que fica a vagina.
Eu achei sensacional, perfeito. Eu perfeito. achei incrível, realmente eu também não conhecia e fiquei super curiosa até de ler o livro, porque, de fato, a gente está falando de 80 anos atrás. Então, é um relato de uma menina. Hoje a minha filha tem 14 anos e eu vejo que o entendimento de uma criança de 12 anos a 80 anos atrás ainda era completamente diferente, inclusive a exposição à informação, né? Então, ela realmente relata de uma forma muito lúcida, muito completa a anatomia feminina, e isso é muito bacana. E eu acho que a gente precisa informar melhor as nossas jovens, não só para elas se protegerem de abusos, Sim. mas para se conhecerem também, para a partir do momento da puberdade, da adolescência, crescerem e poderem viver uma sexualidade saudável. Exatamente. Então, isso é muito importante. A gente passou por um momento, né, da vida educacional que muito dessa educação sexual foi deixada para a escola, porque era um tabu se falar disso, né? Fecha a perna, Fecha a não perna. pega, não olha, é sujo, é feio. Só serve pra fazer xixi, fazer cocô, né? E por isso todo mundo tem prisão de ventre, né? As mulheres têm, porque tem que prender porque é sujo, né? E a escola ela não tem essa função. Que fique claro isso. Essa é uma função da casa. Então, mamães e papais, vamos estudar um pouquinho, né? Tirar o véu dos olhos, porque somos nós que temos que informar os nossos filhos de onde eles nascem, como é que eles são feitos, de acordo com a idade da criança. Com o entendimento, né? Com o entendimento. E a gente começar a parar de usar e de falar que as coisas femininas são sujas. Então, muitas mulheres odeiam menstruar. Por quê? Porque elas ouviram a vida inteira que é um saco, que dá cólica, que é ruim, que não presta. Aí, ao mesmo tempo, também não pode pegar lá embaixo porque é sujo. Aí vai trazendo a sexualidade também como uma coisa suja, ruim. E a gente faz com isso com que a vida dessa mulher nunca seja plena. Já começa, a gente estava falando, né? Duda falando assim, sobre nome. Isso. Né? Quais são os nomes que a gente tem? Barata, perereca... Periquita. Mas assim, barata e perereca são bichos que a gente tem normalmente nojo. Exato. Então, assim, você já começa com nomes pejorativos, né? Exato. Perseguida. E aí você tem outros, mas assim, você tem muitos nomes que são pejorativos, então você já coloca essa região num lugar ruim, de fato. Isso. Quando, na verdade, ela tá me perguntando, e aí a gente tem que falar o quê? Tem que falar o nome. Você inventa nome pra dedo? Você inventa nome pra nariz? Por que você vai inventar nome pra vulva e pra vagina? Entendeu? Então, assim, a gente realmente precisa entender que são nomes normais, que não é um palavrão falar vulva, não é um palavrão falar vagina, e a gente tem que naturalizar isso dentro de casa. Se você fala dedo, você fala dedinho, porque é pequenininho. Você pode falar da mesma forma, de uma forma mais até carinhosa com seus filhos, com as crianças, mas assim, explicando que aquele é o nome. É o nome que ela vai encontrar em livro, é o nome que ela vai encontrar em livro de anatomia. Então, a gente precisa normalizar isso, porque quando a gente normaliza a informação, fica muito mais fácil, inclusive, o conhecimento do seu corpo. A criança falar onde é que está sentindo, porque às vezes ela fala na escola que está sentindo na popoca, na pepeca, no chiquinho, no não sei... E a outra pessoa que está ali do outro lado não comunica da mesma forma. E quando você tem um nome, que é o nome, fica fácil essa interlocução. Cris, fala para os ouvintes qual é o nome certo, de qual parte que a gente está falando, qual é a diferença entre a vulva. Então, e tem uma diferença enorme, né? Que assim, as mulheres até hoje ainda falam, minha vagina, como se fosse tudo. Vagina é só o canal interno, externamente tudo é a vulva. Claro que ali externamente você pode dividir nas partes como Anne fez muito bem. Então, você tem a parte de cima aqui na frente, que é o Monte de Vênus. Você tem os dois lábios externos, que são os lábios de fora, né? Que são os lábios externos, que eram chamados de grandes lábios. Você tem os lábios de dentro, que são os lábios internos, que eram chamados de pequenos lábios. E muitas vezes vira essa confusão, o lábio que tá grande e o lábio que tá pequeno. E aí você tem o clitóris, você tem a uretra e a entrada da vagina. Então, assim, é uma estrutura complexa, com uma sensibilidade diferente. O clitóris é um órgão que existe apenas para a gente ter prazer. Então, olha que estrutura maravilhosa que a gente tem que aproveitar, né? E até ensinar à medida que a criança cresce, porque a criança entra numa fase de 6, 8 anos ali de se conhecer e ela tem prazer no toque. Então, muitas mães também se desesperam ali quando a criança começa a se coçar, assistindo televisão. Mas E ela precisa daquilo para ela entender o que é. Pra ela se conhecer, assim como ela gosta de um cafuné, de uma massagem no pé, ali é um lugar onde ela está se conhecendo. É uma área de prazer e nesse momento da infância tem zero apelo sexual na hora que ela se toca. Então, nessa hora, o que a gente tem que intervir? Dizendo que aquilo ali é natural, mas que ela não pode deixar ninguém fazer aquilo ali por ela. Que aquela região é só dela. Então, ela pode fazer aquele carinho. Não é para fazer na frente de todo mundo. Ela pode fazer quietinha, mas
que aquilo ali é só ela. Ninguém mais pode fazer. Então, esse tipo de informação é que a gente tem que fazer a diferença para a criança, porque isso realmente vai mudar a perspectiva de vida dessa criança mesmo. E trazendo um pouco para a realidade, tem alguns anos que eu vi assim, uma matéria que me chocou muito, matéria de revista mesmo, né? Falando que tinha uma menina numa escola que, como a família dava um nome, um apelidinho desse, só que era um apelido totalmente, assim, que não é os habituais, periquita, perereca, nada disso. Eu vou chutar aqui porque eu não lembro mais, era tipo biscoito. Ela estava sendo abusada. Estava comentando. Não, ela estava sendo abusada e ela tentava falar isso para as professoras, que tinha alguém mexendo no biscoito, era biscoito mesmo. Tem alguém mexendo no meu biscoito. Ela tinha entre 4 e 6 anos, mais ou menos. Todo mundo dava risada. E aí, achando que era o lanche. Que era o lanche. E é o único lugar que ela conseguia contar, porque era um abuso em casa. Então, ela não conseguia falar com a mãe. Eu fiquei chocadíssima. A maioria dos abusos são de pessoas próximas. Uhum. E o que se estava colocando na matéria é, por favor, ensinem as suas filhas desde pequenos os nomes corretos, porque elas precisam se comunicar com alguém se elas não tiverem espaço para fazer isso em casa. E biscoito, ninguém entende o que é. Todo mundo achava que era o biscoito do lanche. E ela levou anos sendo abusada. E quando ela entendeu o que era... E quando elas crescem, conseguiu. aí a gente já vê no consultório essas mulheres com dor na relação, a gente vê essas mulheres sofrendo de vaginismo, que é aquela contração espástica que elas fazem na musculatura pélvica que não permite uma penetração. Então, você pega essas mulheres com outras consequências disso daí. Então, acho que a gente transmitir a informação do que é normal, do que não é normal, do que é doença, do que não é, desde cedo para os nossos filhos, de forma muito clara e transparente, acho que faz toda a diferença. E aí, recentemente, eu até atendi uma jovenzinha que veio com 12 anos, sem menstruar, trazida pela mãe, para fazer uma avaliação, porque estava muito incomodada. E a queixa realmente vinha da menina, não era uma queixa que vinha da família, porque às vezes essa queixa do visual estético vem da família, mais do que da criança. E quando eu fui examinar, realmente ela estava com aquela fase de crescimento ali da puberdade, que é onde a criança está submetida aos hormônios e que os lábios internos aumentam. E ela estava começando a ficar com aquela umidade natural de quem está para menstruar. Então, aquele lábio, ele não se ajeitava. Então, ela está naquela fase de que o corpo está crescendo, que está mudando. Então, muitas vezes, você chegar e conversar com a criança e dizer, olha, seu corpinho está mudando, é uma fase de adaptação. Nem sempre a gente vai precisar fazer alguma coisa aqui agora. Vamos ver como é que vai ser. Ele vai crescer mais do que se você chegar e dizer, não, vamos operar e vamos resolver. É uma criança que não menstruou, que ainda vai passar pela fase de crescimento, ou seja, esses lábios podem crescer mais. Não quer dizer que ela amanhã ou depois não vai querer ser operada, mas assim, quer dizer que a gente precisa dizer para ela que ali tá normal. Isso. E que pode ser que a gente não precise fazer nada mais para frente, apenas porque naquele momento ela teve informação. A gente está falando de informação de qualidade, né? Informação de qualidade que tem que ser feita, deve ser transmitida dentro de casa pelos pais, mas eu acho que tem um papel também muito importante do profissional nesse momento. Às vezes, dentro de casa mesmo, os pais não sabem dizer o que é normal, o que é feio, o que se deve esperar. Nem todo mundo né, tem essa informação. Assim como... Levar no ginecologista precocemente, próximo a menarca. Porque às vezes até para o próprio pediatra... Essa fase da puberdade, né? Que não é nem criança nem adulto ali, às vezes dá uma confusão, né? Para o menino e para a menina, né? O que é normal, o que não é normal, o que é adaptativo, que dê um tempinho, vai dar tudo certo e tal, vai mudar mesmo, vai ter pelo, vai ter cheiro, vai ter líquido. Vai ficar diferente. Vai ficar diferente, mas tudo bem. E essa informação, às vezes, modifica, né? A gente estava falando desses colegas, eu já peguei uma paciente que foi para um cirurgião plástico fazer mama, e ele disse, não, no dia da cirurgia, não, a gente faz também seu lábio aqui, já corta que ele tá grande, já corta. E ela ficou, faço, não faço, faço, não faço. Não vou fazer não vim preparada para isso, vou fazer só meu peito e pronto. Veio para mim, 10 anos depois dessa cirurgia da mama, angustiada, se ela era normal. Então, pensa que ela nunca tinha tido problema com a genitália dela, e passou 10 anos angustiada. Com a opinião de um homem. Com a opinião de um homem. Isso. E assim, que ela... Isso pesa pra gente, Pesa isso muito. Pesa, gente, é um se ela era homem. normal ou não. Então, assim, eu acredito que depois daquela consulta, ela ficou ótima, porque ela nunca mais voltou. Apenas por eu ter dito, tá tudo normal. Te incomoda? Não, nunca incomodou. Mas eu passei esses 10 anos sofrendo se eu estava mesmo normal ou não. Eu acho que na consulta, muitas vezes, a gente trabalha com papoterapia, né? E é a melhor terapia. É o que, realmente, às vezes, o paciente precisa.
E eu tô falando aqui com a ginecologista, com a obstetra, eu acho que tem um elefante no meio dessa mesa que eu preciso tirar daqui de cima e perguntar para vocês. Existe vulva feia ou só diferente? Tem vulva que é feia mesmo? O que vocês acham? Mas eu acho que o feio e o belo é muito pessoal, né? Tem gente que não gosta de vulva. Gente, eu acho assim, corpo humano deve estar sempre na categoria do bonito. Tipo assim, nariz tem feio bonito, tem um nariz que lhe agrada e um nariz que não lhe agrada. E tudo bem. Então, assim, eu acho que a gente precisa normalizar o corpo como um corpo Todas funcional. as suas partes. E todas as suas partes, assim, tá funcionando, tá bem pra você, né? Tem tanta gente que você vê, assim, que é muito magra e não tá satisfeita com sua imagem corporal. Tem gente que tá gordinha e que você diz assim, não, eu tô ótima, eu tô bem, gosto do meu corpo e bota o biquíni. Então, assim, a gente tem que normalizar isso. E eu acho que não tem que ter o feio bonito, tem que ter o que tá funcionando. Você. E tem que ter o funcional. Tá funcionando? Te incomoda? Você tem prazer? Sabe? Você tem dor na relação? Tá perdendo xixi? Isso tá ok? Então não precisa você fazer nada. Não precisa você se preocupar. Independente de estar escuro, de estar claro, de estar com pelo branco, de estar mais flácido, porque com o envelhecimento a gente vai tendo mais flacidez mesmo. E assim como a gente envelhece o rosto, a gente envelhece a genitália também. Então a gente tem que normalizar também o envelhecimento. Agora, tá te incomodando? Tem um monte de coisa para fazer hoje em dia. Fala aí, Então, o que tá no menu para as mulheres? Então, de cirurgia, a gente tem a cirurgia da redução do monte de Vênus, que é aquele famoso capô de fusca, né? Então, tem gente que é mais magrinho, mas tem aquela região com um acúmulo maior de gordura. Então, a gente pode reduzir aquilo ali de várias formas, desde lipo até uma redução aberta mesmo, para quem já tem alguma incisão ali, como uma cicatriz cesárea ou de abdominoplastia. Você tem a redução do lábio externo ou um preenchimento do lábio externo, quando ele está mais flácido. E aí tem que avaliar, porque tem casos que você não precisa reduzir, basta você preencher ou colocar um bioestimulador de colágeno, ou preencher com gordura autóloga também. Ou tem casos que está muito flácido e que realmente, se você preencher, você vai dar com aquela sensação de saco. Então, você tem que botar um volume demais. E aí, você tem que ter realmente um bom avaliador para ele dizer, olha, se você preencher, não vai ficar bom. No seu caso, você tem que fazer cirurgia. Tem os lábios internos, que aí você pode reduzir quando ele está maior. Às vezes, tem casos de pacientes que passam por parto normal, já aconteceu isso comigo, que teve uma laceração e que não ficou legal a sutura no parto, ela abriu de novo, porque é uma área muito fina, e a paciente veio para mim para corrigir. Isso. Então, você pode fazer uma labioplastia menor ali só para corrigir essa diferença, corrigir essa assimetria que ficou de um trauma, né, de um tocotrauma. Você tem cirurgias que você faz para corrigir outros traumas ou outras lesões. Recentemente eu dei uma aula no congresso falando justamente sobre isso. Gente, trauma, não é trauma psicológico, não, é trauma local mesmo, tá? É machucou. Verdade. Por exemplo, hidradenite é uma patologia onde você faz muitas cicatrizes ali na região, faz muita fibrose e às vezes você precisa corrigir. E esse tipo de cirurgia você tem que fazer pensando em ter um resultado estético. Por mais que seja uma incisão grande, você vai tirar uma fibrose grande, mas você tem que estar sempre pensando em ter um resultado estético. Mas o legal de fazer com o ginecologista é que ele não pensa só no resultado estético, ele vai pensar também no funcional. É igualzinho certas cirurgias, né? Enfim, vou falar. Eu fiz autoplastia na época da faculdade, eu escolhi um otorrino para fazer. Porque eu falei assim, bom, ele vai mexer na minha orelha, que deve mexer no ouvido também, né? Então, deixa eu procurar o cara que sabe fazer isso, né? Então, eu acho que a gente também precisa... Todo mundo tá... Eu vou ficar caladinha, realmente eu concordo. Mas e assim, eu fiquei gente, quem sabe a parte interna e a parte externa, sabe muito mais para poder te dar um resultado funcional e estético. É como a cirurgia do capuz do clitóris, da parte do clitóris, né? Que todo mundo tem medo de mexer. E se você entender direitinho como é que funciona a anatomia, exatamente como é que é, você mexe sem medo. Exato. Você mexe sem medo da paciente perder uma sensibilidade ali. Claro que sempre é um risco. Toda cirurgia tem seus riscos e a gente tem que conversar isso muito claro. Mas quando você está fazendo com alguém que tem expertise ali naquele procedimento, a chance daquilo ali acontecer ou de você ter uma complicação é muito menor. Anatomia e fisiologia, né? Para que o que funciona, Quem começou, Duda, fazendo essas cirurgias íntimas foram os cirurgiões plásticos, né? Sim. A primeira vez que eu tive contato, né, com essa cirurgia foi o cirurgião plástico que falou assim, olha, eu comprei equipamento tal, eu tô fazendo tal cirurgia, eu queria que você trabalhasse para mim. Eu falei, mas eu não tenho ainda a especialidade. Não, mas você é ginecologista, você sabe operar lá embaixo. E você sabe a funcionalidade. Eu falei, é verdade.
Não, eu quero ser obstetra. Aí ela falou assim, ai, que vida, você não vai dormir, não vai fazer nada. Eu falei, não, mas tá tudo ótimo. Então, assim, pra você ver que isso foi há uns 15 anos atrás. E, na verdade, assim, pra você ver como a região era tão menosprezada. Quando eu aprendi a fazer labioplastia, você pensava em cima, pensava embaixo, e vinha assim com a tesoura. E cortava, e dava o ponto de qualquer jeito. Ficava aquele amarradão ali, muito feio, com uma cicatriz horrorosa. Hoje, eu faço quase que cirurgia microscópica, com um fio super fino, intradérmico. Então, o pessoal, quanto tempo dura a cirurgia? 1h30, 2 horas? Nossa, isso tudo? Mas é uma cirurgia muito delicada. Pois é, mas isso vem também da nossa formação, não é? Então, eu vou falar um pouco da nossa formação de ginecologista. Então, a mulher pare, certo? Tem lacerações, ou enfim, na nossa época, né? Crise, episiotomia, etc. Passamos disso, com céus à vida, graças a Deus. E ali comecei a fazer o reparo, não. Passa um pontão. Mas ficou meio assim, meio assim, né? Meio assado. Não, peguei esse fio aqui mesmo, uns fios horríveis. E tipo assim, fechei. Ou vou fechar bem apertado pro marido, né? Bem aquela coisa bem machista. É desnecessária, né? E muitas vezes não se pensava ali naquele vucu-vucu na funcionalidade da coisa, né? Bem apertado. O quanto que essa mulher vai ter atrofia no pós-parto, né? A dor naquela relação quando ela voltar a ter relação. Então, era um pensamento realmente muito machista desde sempre. E até quando a gente ia fazer depois os reparos, né? Eram reparos muito assim... Não, a gente tira aqui, né? Era assim, viu? A gente tira aqui e junta. Eu falei, mas a gente não podia assim, usar uma coisa mais delicada que ia pinicar. Que nada! Vai pinicar o quê? Mas era assim. E aí, como eu gostava muito de cirurgia plástica, então eu levava 1 hora assim, fazendo negócio. Lá vem a residente, Maria Tereza. Porque eu ficava, não, gente, isso aí, não, gente, isso incomoda, né? Isso incomoda ali a vulva da mulher. Ela tá sentada amamentando. Como é que você bota um ponto pinicando na mulher? Vamos usar um fio melhor. Que nada. Eu falei, não, vamos sim usar um fio melhor. Então, muito também é da formação da gente, que eu chamo de deformação. Porque ele não dá valor ao que a gente mais estuda, que é a feminilidade. É verdade. O ser mulher, que é valorizar ali também a estética, a funcionalidade, que não é só deixar mega apertado, que não dá para passar nenhum dedo, porque ela vai ficar folgada, etc. Não, você tem que pensar naquela mulher de forma holística. É verdade. Né? Como eu falo, essa mulher, esse pós-parto dela, quem vai estar com ela para ela fazer uma cesárea de qualquer jeito? Ela vai estar sozinha? Ela vai ter ajuda? E esse parto normal? Quem é que vai cuidar desses pontos que ela vai ficar o dia inteiro sentada? Então, a gente precisa pensar na mulher quando a gente vai olhar a vulva, a vagina, etc. É uma mulher. Ela tem suas necessidades, seus desejos, né? Mas a gente não vê isso na nossa própria residência. Eu acho vocês muito guerreiras de terem escolhido ginecologia obstetrícia. Porque, realmente, eu fui aquela interna que sabe quando a mulher tá parindo e aí nasce o bebê e você vai direto com o bebê e deixa a mulher lá. Tipo, não é... Não deu pra mim. Não, eu vou com o bebê, eu vou ver ali os cuidados perinatais, porque realmente era assustador. Vou contar uma história, o único momento da minha vida que eu fui feliz no rodízio de ginecologia obstetrícia. Meu Deus. Foi na época, foi uma prova, era uma prova prática, mas assim, uma prova semi-prática. O professor tirava o cartão na hora e dizia qual era o tema que você ia ter que falar. Né? E aí eu estudei, né? Era mais ginecologia. E aí eu estudei, tava sabendo tudo, tal, não sei o quê. Mas assim, tudo mais ou menos, né? Eu sabia o que dava pra saber naquele momento, na minha capacidade de interna de estudante de medicina. E aí, quando ele tirou o cartãozinho de candidíase, eu fiquei tão feliz. Mas eu fiquei tão feliz porque eu tava assim, eu sabia tudo de candidíase. Eu sabia tanto que quando eu saí da prova, eu saí gritando no pátio da faculdade, eu peguei candidíase, Meu Deus, é isso. Tipo, meu Deus, fui premiada. Eu tenho candidíase, né? E engraçado. Claro, né? Nota 10. Foi o único momento. E você sabe que candidíase é uma patologia feminina, assim, que é até meio negligenciada no consultório. E hoje eu vejo, né, dos últimos anos para cá, que a gente começou a ter um diagnóstico diferente para líquen, que você começa a diagnosticar líquen em quadros muito mais precoces do que quando a gente aprendia lá atrás. Líquen, gente, é uma patologia que traz... Dermatológica, que muitas vezes era o dermatologista que tratava, porque a gente também só passava uma boa e velha pomada de corticoide e vai-se embora,
Né? Assim, Era, e a orientação dos estudos também era essa. E assim, você só diagnosticava em quadro muito avançado, é uma doença dermatológica progressiva crônica que faz destruição dessa genitália. Então, leva para um surgimento de manchas brancas, fissuras, coceira, dor. Então, no quadro inicial, que você não tinha diagnóstico, confundia muito com candidíase de repetição. Então, essas mulheres eram muito subtratadas como portadoras de candidíase de repetição. E hoje, quando elas chegam no consultório, eu digo, não, você tem líquen? Não, doutora, não tem. Você tem líquen. E aí você faz a biópsia e vê, é líquen, num quadro inicial. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando você vai deixando, nessa paciente, aquela paciente chata da candidíase. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, algumas têm realmente candidíase de repetição e você tem que investigar por quê. Porque ou é emocional, ou ela tem alguma patologia imunológica ali por trás que está fazendo com que ela esteja mantendo aqueles quadros. Então, não dá para você fazer ginecologia como a gente fazia antigamente, né? Hoje se chama... Graças a Deus mudou muito. Muito, graças a Deus também. Negligenciado. Então, assim, gente, a gente passava pela residência, eu tô falando isso porque meus colegas que estão residentes agora passam pela mesma coisa. Então, a gente passa pela residência, faz um ambulatório de ginecologia. A vulva e a vagina são tratadas só como a vulva e a vagina, é para namorar e nascer. Passagem, né? De entrada e saída, né? Exatamente. Entrada e saída. E aí, tudo aquilo que envolve, né, as questões culturais de saúde, de patologias, elas passam ao PASSAN. Então, tipo assim, beleza, a sutura vulvar do parto é assim mesmo, porque é assim mesmo, né? Então, a atrofia do pós-parto. A atrofia do pós-parto, minha gente, é o Então, assim, e não precisa ir muito longe não, Drica. Eu vou até contar um relato pessoal meu, que assim, eu tava conversando essa semana com meu marido, a gente lendo alguma coisa de pós-parto, de convivência do casal, e a gente tava relembrando disso, né? Como que eu tive uma atrofia tão intensa no meu pós-parto? E ninguém falava disso. Ninguém falava disso. Ninguém me alertou. Ninguém me alertou. E nem eu mesma percebi o que estava acontecendo comigo. Então, assim, eu tive muita dor para voltar a ter relação depois do parto. E não sabia o que era. Né? Então, assim, hoje a gente sabe que essas mulheres vão ter atrofia, umas mais, outras menos. Que as que tiverem mais, têm possibilidade de tratar. Tem gente, seja... Com creme local, seja com alguma tecnologia como laser, radiofrequência, ultrassom microfocado. Então, assim, hoje a gente tem possibilidades de acolher essa mulher. Então, reclame, tá, gente? Reclame, procure ajuda. Procure ajuda. E assim, gente, vamos falar um pouquinho de parto, né? Muito se falava antigamente também das questões do parto com a nossa vulva e vagina, né? As brincadeiras, vai estragar o brinquedo do marido. Assustador. E quantas mulheres a gente vê no consultório na prática que tiveram parto normal e tem assoalho pélvico todo perfeitinho, e outras que nunca nem engravidaram e tem uma flacidez enorme de assoalho pélvico, com incontinência urinária, que é uma coisa que se fala também muito pouco sobre isso. E você vê tantas mulheres dando risada e perdendo xixi. Antes mesmo de parir ou de engravidar. Não é? E se escondendo, sabe? Assim, eu não falo pra ninguém, eu sei que é normal, a gente vai envelhecer, vai acontecer isso mesmo. Não é normal, viu? Não, gente. Essa dúvida, na verdade. Não é normal. Assim, não sobre isso. Mas eu acho que eu estava em outro lugar da minha mente. No papo, na conversa entre as amigas, não parece ter muita relação a via de parto com a qualidade de vida sexual ou a estética vaginal mesmo depois do parto. Mas no que a literatura mostra? A via de parto, ou seja, se for um parto cesáreo, um parto vaginal, ela vai modificar, ela vai fazer com que esse paciente procure mais vezes uma cirurgia íntima do que um paciente... Toda gestação por si só, ela vai modificar esse assoalho pélvico, né? Ela vai enfraquecer, principalmente a parte da musculatura desse assoalho pélvico, independente da via de parto. Claro que uma paciente que teve um parto normal bem assistido, pode ser que seja diferente o pós-parto dela de uma paciente que não foi assistida. Uma paciente que faz uma fisioterapia pélvica pré e pós-parto, com certeza ela vai ter esse tônus muscular muito melhor, independente da via de parto também, do que a que não faz. Isso. Mas isso precisa ser aconselhado, essa mulher precisa ter essa informação, é como a gente está falando, ela tem que ter informação, porque hoje, não quero fazer fisioterapia, você tem cadeiras eletromagnéticas que a pessoa vai lá, senta... Gente, é show, eu já fiz. Funciona. Como é essa cadeira? Você senta e ela tem um campo eletromagnético focado, onde você tem uma penetração desse campo eletromagnético em até 10 centímetros, e você faz uma contração dessa musculatura e você fortalece essa musculatura. Você tá ali conversando e trem aqui funcionando, muito mais. E você senta de roupa, você vai tirar o que é metal, assim, próximo, e você senta ali de roupa.
Então, assim, é um tratamento extremamente confortável. Isso. Algumas pacientes vão realmente precisar da fisioterapia, sim, porque tem a questão de propriocepção. Mas a maioria vai sentar ali na cadeirinha, vai ter o fortalecimento e vai estar com a sua musculatura fortalecida. Vai usar a propriocepção da fisioterapia para a vida. Porque o problema dos tabus sobre a vulva, a vagina, o engravidar ou não engravidar, faz com que a mulher continue ainda nos tabus de se eu parir normal, vai ficar grande, vai ficar Folgada. foló, vai atrapalhar minha vida sexual. E eu vejo o contrário. Quantas mulheres melhoram a sua vida sexual após um parto normal, vaginal? Por quê? Porque finalmente foi olhado para aquela vulva, para aquela vagina de outra forma. Ela ressignificou, na verdade. Ressignificou o que é aquilo, a importância daquilo. Né? Então, as alterações, elas advêm da própria gravidez. Alterações de pigmentação, Sim. alterações de pilificação, muda, né? Pode cair os pelos, ou pode crescer muitos pelos, né? E às vezes é estranho, porque você, meu Deus, tá careca, ou então tá sendo estufa aqui, né? Parecendo que fez laser. Parecendo que fez laser, é um negócio estranho. Pode mudar a cor do pelo, né? Pode ficar branco, né? Depois do parto. E independe se parto ou não cesárea. E a questão do ressecamento vaginal e da dor ao sexo não está ligada ao parto. Está ligada aos hormônios da amamentação. Então, pode ser cesárea, pode ser normal. Se você tiver muito ressecada, né? Se você faz atrofia, gente. Atrofia é aquele negócio que faz assim, né? Então, Fica fininho, perde a elasticidade ali da vagina, perde a capacidade de lubrificar. Então, você começa a ter dor mesmo nessa relação. independente da via de parto. E quando tem laceração, o que é que vocês acham? Claro que eu sei que depende do grau de laceração, e aí vocês podem falar mais para os ouvintes como é que funciona essa graduação de laceração, mas quando o paciente passa por uma laceração no parto, ela tem menos chance de voltar a ter uma vida sexual normal, ficar com aquela vagina feia? O que é que vocês acham? Eu acho que depende... Eu vou dar duas opiniões. Eu vou falar, eu também, Drica, assim, depende do pós. E eu acho que depende da cabeça também dessa mulher. Porque, assim, eu já atendi paciente que tinha uma microlaceração, mas era alguma coisa, assim, mínima, mas a cabeça dela estava tão ruim com esse resultado estético que ela estava tendo ali depois do parto, que ela chegou para mim e disse assim, doutora, se eu soubesse que eu ia ficar assim, eu não tinha parido normal. Então, assim, às vezes, aquilo que é muito pequeno pra gente, pra ela, tá numa proporção gigante. E naquela proporção do puerpério também. Isso. Então, isso pode ser elevado ao cubo. É magnificado, gente. E pacientes que já tiveram uma laceração gigante com um pós-operatório de pós-parto ali super ruim, que ficou uma cicatriz não tão legal, e ela conviveu de boa e passou aquele processo legal e voltou a ter vida sexual legal. Então, assim, eu acho que depende muito da cabeça, principalmente da mulher, do nível de informação, né, da preparação dela para o que pode acontecer. E também eu acho, Cris, que depende tem uns fatores prévios também. Sim. O parto bem assistido, gente, é aquele parto no qual a gente vai tentar não intervir tanto. A gente realmente vai intervir se estritamente necessário. Então, fazer, por exemplo, fisioterapia pélvica para quem tolera ajuda a mulher no parto normal a controlar mais a força, a não fazer uma força excessiva do bebê passar de vez, né? Dela parir em posições mais adequadas para ela, que faz com que machuque menos. Hoje em dia a gente não faz mais episiotomia, né, de rotina, o que machucava muito e trazia muita disfunção para o assoalho pélvico, porque a episiotomia, gente, é um corte e ele cortava todas as camadas. A nossa vagina tem musculaturas concêntricas, né? O que é concêntrico? É tudo redondinho. Por quê? Porque na hora de parir ele elastece, depois ele volta ao longo dos 40, 60 dias depois. Quando você passa o bisturi, ele corta todas as camadas. Então a gente tem uma chance maior de dor pós-parto. De decência, de infecção. De abrir, de infecção, de hematoma, hemorragia, incontinência urinária. Hoje em dia a gente deixa o bebê fluir. E essas lacerações que as mulheres morrem de medo, elas são muito menos impactantes do ponto de vista funcional e estético do que a episiotomia que era feita para proteger o assoalho, né? Exato. Então, por isso que não se faz mais. 75% das mulheres podem ter lacerações de primeiro ou segundo grau até terceiro ou quarto grau. E quantas mulheres a gente vê parindo sem nenhuma laceração? Exatamente. Né? Então, assim, o primeiro bebê, né? Porque às vezes é o segundo, o terceiro, não. Às vezes você vê a paciente parindo o primeiro bebê e simplesmente o bebê passou e parece que não aconteceu absolutamente nada. Isso. Então, uma paciente dessa, a única coisa que ela vai precisar é pensar nessa musculatura. Fortalecimento que a gente já preconiza para todas, não mulheres. Aulas de preparo de parto realmente é muito importante, né? Você fazer uma fisioterapia pélvica, você fazer pré e pós. Yoga voltada pré e pós. 6 meses pelo menos pós.
foi tão especial para mim ter feito yoga. E eu fui uma gestante da pandemia, né? Minha primeira gestação. Que era um momento assim meio confuso. Muito difícil. É, muito difícil para muitas pessoas. Para mim foi um momento muito de voltar para mim, assim, sabe? Que eu estava mais dentro de casa, tal. Eu voltava para as minhas necessidades. E uma delas era me preparar para essa novidade que era estar grávida, parir, ser mãe, enfim, o que viesse depois. E aí eu fazia yoga. Nossa, foi tão bom, tanto do ponto de vista de movimentação, elasticidade. Eu sou a rainha da cócoras, eu fico com cócoras. 70 horas se me botar nas cócoras, eu fico. É nóis, né? E também, assim, a parte do relaxamento, da meditação, da visualização positiva, tudo isso. E muito mais, eu acho que é o que prepara você para uma experiência positiva. E que bom saber que ter feito isso preveniu com certeza. Outras coisas que possam ter. Porque eu tenho relatos de amigas, enfim, as amigas sempre têm relatos, né? A gente gosta de falar. Mas, tipo assim, um parto muito demorado na banqueta, que às vezes fica depois com hemorroidas, um prolapso, uma coisa assim. O que é que vocês acham sobre isso? O que é que vocês dizem sobre Tem muito sobre o tecido da mulher. Então, né, tem mulheres que têm mais colágeno ou menos colágeno, a gente já sabe disso. A predisposição. Predisposição, tem mulheres que estão grávidas e já estão com hemorroida, né? E isso não é contraindicação ao parto normal, tá certo, gente? De forma nenhuma. Tem mulheres que parem cesárea e depois têm hemorroida por conta da congestão dias. Vascular ali. Não, porque fica 10 dias sem defecar direito, porque o anestésico... E até a congestão vascular, porque assim, depois do parto, você acaba tendo aquele edema, e aquele edema todo que você faz, então tem um retorno venoso, aquilo ali pode concentrar nesses vasos. Hemorroida são apenas vasos nessa região ali do ânus. Então, que pode acontecer ali nesse momento. Existem também, gente, varizes, né, vulvares, que às vezes assustam as mulheres, né, que eu chamo de hemorroida vulvar, né, porque as mulheres entendem, né, existe. Graças a Deus, não sei o que é isso. É bastante incômodo, né, e a gente já vê às vezes no finalzinho da gravidez, e o que é isso é predisposição. Sobre a posição de parto, é por isso que a gente gosta de orientar a mulher e também de falar a verdade. E o que é falar a verdade? Para se naturalizar novamente o parto normal, algumas coisas são faladas. E eu sempre tive muito cuidado com isso, porque também menosprezo o sentimento da mulher sobre aquilo que para ela é estranho. Vou dar um exemplo. Não, pariu lavota nova. Nem sempre. Por quê, gente? Porque, repare, um lugar que só passa isso, vai passar um bebê de 3,5 kg. É claro que sensações diferentes vão acontecer. Fica demasiada na maioria das mulheres, fica ardida, porque às vezes, né, não é laceração fez fissuras, microfissuras ali naquela elasticidade, né? Se a mulher se depilou de gilete, é o ó, porque fica os pelinhos assim, ó, espetando, incomodando. Por isso que a gente diz, não depile tudo, não. Faça só um aparo de pelos, porque o pós-parto é tenebroso, porque é pelo crescendo, com lugar inchado. E aí você fica o tempo inteiro de absorvente, porque tá sangrando, aí faz cândida. Aí falou, não, minha filha, às vezes não usa absorvente, não. Compra aqueles absorventes, como é? As fraldas. As fraldinhas, calcinha fralda? Não, aqueles absorventes que a gente lava no banheiro, como é o nome? Pentes, não sei o quê. É pentes de pano, de algodão? Reutilizável. Então, tudo isso a gente tem que ver, não pode usar absorvente interno nessa fase, não pode usar copinho nessa fase, a gente leva 40 dias sangrando, aí ninguém fala sobre isso não, lavota nova. Então, assim, algumas frases que foram ditas às mulheres nesse processo de humanização dos últimos 20 anos estão acabando com a cabeça das mulheres, porque elas dizem assim, se lavota nova, por que eu tô assim? O que eu fiz de errado? Aí já começa a loucura, né? O que eu fiz de errado pra estar assim? Se lavota nova e não tem nenhum problema sexual, por que eu não tô conseguindo transar de novo? Se você não tiver parto normal, se você não conseguir ou não puder, você é menos mãe ou outras coisas, né? Então, assim, que acabam interferindo. Eu já tive uma paciente, Drica, que ela veio pra mim depois do 3º parto. O primeiro foi cesárea, o segundo foi cesárea e o terceiro foi normal. E ela disse assim, eu tive que ter meu 3º filho normal para poder me sentir mãe. Quer dizer, que sociedade é essa que cobra tanto dessa mulher, tantas coisas? Então, imagina como é que fica a sexualidade dessa mulher no meio de tantas questões. Porque se ela não é mãe, então ela também ela não pode ser mãe, aí ela começa a perder a capacidade do feminino. Aí ela começa a perder a capacidade de achar que pode ter prazer, de que ela é merecedora. De entrega. Ela diz assim, tá tudo errado, eu sou toda defeituosa. Então, essas coisas da humanização sempre me incomodaram desde o começo. Outra coisa que você tá falando aí é a questão do orgasmo também, né? Essa coisa do ser defeituosa. A própria questão do orgasmo ao longo do tempo, da mulher ter que ter um orgasmo vaginal. Né? Então, assim, isso é uma cobrança social enorme e várias mulheres que têm orgasmo chegam no consultório desesperadas porque acham que não tem. Só porque não tem,
vaginal, não tem junto com o parceiro. Então, a gente precisa também, com informação, desmistificar essas coisas. Que quando você vai botar na estatística, hoje, poucas mulheres não têm mesmo um orgasmo. De verdade. De verdade. Porque a maioria que achava lá atrás que não tinha, ela tinha. Mas só que não era com penetração. Não era com penetração. E outra coisa, às vezes não é penetração vaginal, às vezes é penetração anal, às vezes é só carinho, às vezes é só carícia, né? Eu acho que com relação a isso, a gente tá melhor. A gente tá melhor em relação a outros. Sim, a pandemia que você estava falando, fez crescer absurdamente a venda de vibradores no Brasil. Sim. No mundo também deve ter tido, mas assim, no Brasil especificamente, aumentou muito esse comércio. Então, as mulheres começaram a falar mais sobre seu prazer nas redes sociais, falar mais sobre essa necessidade. Então, isso ficou mais claro, acho que depois da pandemia, nesses últimos 4 ou 5 anos, sabe? E eu acho que fala-se em qualquer demanda, em qualquer mesa de bar, as mulheres estão falando a respeito disso, às vezes até mais do que os homens, né? Sim. Sobre sua sexualidade, sobre o que... Seus brinquedinhos. Seus brinquedinhos. Hoje em dia, qualquer mulher tem um brinquedinho, uma preferência. Às vezes é o bullet, às vezes é o sugador, às vezes é o... porquinho. Gente, o porquinho famoso, viu? Mas brincadeiras à parte, eu acho que a pandemia trouxe à mulher, como você falou, essa oportunidade de estar tão em casa consigo mesma, de ela realmente se voltar para a sua feminilidade, né? De cuidar. Todas as mulheres, elas querem cuidar mais da sua vulva e da sua vagina, né? Então, elas dizem assim, poxa, não tô gostando dessa estética aqui, porque não tá legal pra mim. Gente. Elas começaram, Drica, a ter autocuidado. Isso, autocuidado. Né? É uma palavra até que hoje se usa, que é o intimate care. Se fala muito, até na literatura médica mesmo, assim, a gente vê que tem trabalhos que mostram que as mulheres que começam a ter autocuidado íntimo, desde a escolha de um sabonete, de um hidratante, até de um perfume, que elas passam a vivenciar essa sexualidade de uma forma muito melhor. E eu tenho relatos no consultório também de mulheres que passaram a vivenciar o seu casamento de mais tempo, melhor, depois de começar a ter esse autocuidado, de usar um hidratante, porque às vezes ela estava atrofiada, não tinha um lubrificante adequado, não tinha um produto adequado, então elas passaram realmente a se cuidar nesse sentido, e a sexualidade do casal acabou melhorando muito. Ô, Cris, eu queria perguntar especificamente para você sobre esse público que já está aí com mais de 45 anos, 50 anos, talvez já entrou na perimenopausa, já está menopausado. Eu diria que é um público 40 a mais mesmo. 40 a mais, Esse público, qual é a maior demanda deles, assim, para uma cirurgia íntima feminina, ou talvez um procedimento? O que eles buscam quando eles vão ao seu consultório? Então, esse público tem um monte de particularidades, né? Muitas vezes é um público de mulheres que estão se separando de um relacionamento, na preocupação de entrar num relacionamento novo, mulheres que têm já a sua carreira estabelecida, então elas começam a ficar inseguras de como é que eu vou ficar nua agora na frente desse novo parceiro. Seja por uma cicatriz de um parto, seja por um escurecimento, seja pelo pelo branco, seja por uma flacidez, por um excesso de lábios, que não, agora eu estava no relacionamento antigo, 10, 15, 20 anos ali, estava acostumada. Mas nesse novo, eu tô insegura. Então, elas vão procurando, e aí depende da mulher, desde cirurgia, clareamento, a preenchimento, elas vão buscando isso. Algumas vão buscando funcionalidade, seja incontinência urinária, uma atrofia, uma flacidez vaginal. Então, elas vão buscando resolver isso nesse ínterim para esse novo relacionamento. Fora isso, é uma fase onde você pega uma mulher ali na perimenopausa, porque hoje a gente sabe que a menopausa é só o dia da última menstruação, mas até esse dia acontecer, isso leva aí 7, 8, 10 anos, que ela começa a ter várias alterações hormonais com vários sintomas, e que você muitas vezes tem que acolher essa mulher, começar a fazer uma reposição hormonal do que ela está precisando, entendendo a necessidade de cada uma. Reposição nessa fase não é para todo mundo, mas é para muitas delas, e não é com tudo. Então, a gente tem que entender essa mulher e conversar muito explicando que é um momento de altos e baixos, que a gente nem sempre vai estar conseguindo suprir tudo que ela está precisando, justamente por conta dessa variação hormonal desses ciclos, mas que conversando e alinhando principalmente as expectativas do que ela quer e o que a gente pode oferecer, eu acho que fica tudo muito transparente e muito claro, sabe? Entendi. É aquilo que a gente vem conversando, né, Dudinha? Nós não somos balconistas para a pessoa chegar dizendo o que quer e a gente entregar. Nós somos médicos, né? Nós somos médicas, então a gente tem que avaliar. Eu acho que hoje tem um termo, assim, que fala muito sobre a medicina personalizada. Isso. Né, que muita gente critica, mas é muito nesse sentido. O que é personalizar?
é personalizar o que você, Adriana, precisa pra você, pro seu corpo, para o seu momento. Assim como você, sabe? Então, o que você precisa naquele momento. Não é assim, peguei o remédio da minha prima, da minha amiga e tô tomando. Então, é mudar esse conceito. E isso mudou também para ginecologia, né? Que Graças a Deus. Era uma via de entrada e saída e agora não, faz parte, né? Eu me preocupo de passar um creminho igual à minha mão, ao meu rosto, né? Eu me preocupo se aquilo ali para mim tá fazendo sentido ou não. E eu queria deixar claro, gente, que é isso. Muitas vezes isso foi visto como somente para o parceiro. Tem nada a ver, galera. A gente quer se preocupar por causa da gente, porque às vezes incomoda, às vezes dói, às vezes arde, às vezes você olha, pô, não me reconheço nisso aqui. Tem mulheres que têm tanto ressecamento, gente, que assim, ela tem fissura quando passa papel higiênico. Pois é. Isso, assim, no meu entendimento, é inaceitável que uma mulher sinta dor na hora que tá fazendo xixi, que ela sinta dor ao passar um papel higiênico. Certeza. Né? Então, E que a gente tem tanta informação de qualidade atualmente que a gente possa realmente procurar o que tem disponível para nos fazer feliz e saudável em todos os âmbitos, né, dentro da medicina, a definição de saúde, né? Isso. Na minha área também, eu vejo muitas vezes o paciente me perguntando, mas será que eu preciso fazer a rinoplastia? Eu tenho indicação de fazer a rinoplastia? Né? Pensando no contraponto, eu preciso fazer cirurgia íntima, eu preciso tratar isso daqui? Gente, é individual. É o que está doendo em você. Se aquela característica, ela não necessariamente te define. Você não é um narigão, você não é um topogígio, né? Adoro, porque era isso mesmo, era o topogígio na minha época. Você não é aquela característica, ela não te define, mas se ela está te incomodando, e a gente tem a tecnologia hoje, pode melhorar. Vamos melhorar. Concordo. Cris, a gente está chegando aqui no nosso tempo, mas se Passa não tão fosse rápido, por isso, né? eu ia conversar com você eternamente. Eu queria só fazer um queima-roupa aqui rapidinho, algumas perguntas bem rápidas para você fechar aí com chave de ouro. Vamos lá. Porque é tão legal. Muito legal, porque a gente vai ficar umas 2 horas, né? 3 no mínimo. É isso. Primeiro, existe uma idade mínima e uma idade limite para você fazer cirurgia íntima feminina? Mínima, a gente sempre quer que seja maior do que 18 anos. Né? Já aconteceu de operar uma situação ou outra menos, mas assim, a gente sempre quer que seja maior de 18 anos. Mas assim, eu tenho uma paciente recente de 81 que eu operei. E que ela sonhava em fazer cirurgia 20. Nossa, isso é muito legal. É lindo. Você pensa que ela tá fazendo isso pro marido? Não, cara pálida. Ela tava fazendo pra ela, claro. Ser feliz, entendeu? Claro. Também. Nossa, maravilha. Tá, uma segunda pergunta. Quando a pessoa deve procurar um profissional? Boa. De estética, você tá falando? Um profissional de estética. Que saiba disso. A partir do momento que ela tem qualquer demanda, desde quero saber se eu tô normal, porque tô incomodada com isso, que eu já recebi paciente, tipo assim, vim aqui só pra você ver e me dizer se eu sou normal. Eu recebo muito. Então... Recebo muito. Mulher pós-parto mesmo. Então... Só pra ver se tá normal. Se tá normal. Então, tá ótimo. Tá ótimo, tá funcionando, tá, tem prazer, tem faz xixi, dói, não, tá tudo certo. Aí olhei, se tá toda normal, tá tudo bem. Então, assim, se te incomoda, busca alguém, mas busca um profissional que tenha capacidade de te compreender, para não ser alguém que naquele momento crie um problema que você não tem. Isso. Eu acho que isso talvez seja, assim, o mais importante, é você buscar um profissional realmente capacitado para lhe esclarecer naquele momento. Que tem empatia de entender a sua dor naquele momento. Pode ser que aquilo ali esteja normal para o profissional, mas para você não. Sim. E a gente precisa, às vezes, de explicar um pouquinho mais, e um pouquinho mais além. É porque isso, Drica, muitas vezes precisa de tempo, né? Precisa de tempo de consulta. Então, assim, você precisa de tempo de escuta, tempo de conversa, para entender o que está trazendo aquela pessoa até ali a você. E entender o porquê daquela angústia. Porque, às vezes, tem uma raiz na história dela lá longe. Que aquilo ali, aquela angústia é um sintoma que a gente chama, né? Mas quando você explica e você busca a raiz, você... entendi. Tá tudo Exato. bem. Entendi. Então é só isso. É só isso. Então tá bom, doutora. Obrigada, não quero nada, não. Exato. Então, doutora, eu entendi a raiz, mas continua me incomodando. Eu quero. Exato. Exatamente. E eu acho que a última pergunta eu meio que já vou trazendo aqui, mas eu queria saber a sua opinião. Quão importante para você é a informação das mulheres para poder melhorar mesmo a qualidade de vida e sua identificação com suas próprias vulvas? Você acha, pergunto, que o espelhinho faz diferença? Total. Eu acho que toda mulher tinha que se olhar no espelho. Esses dias eu até postei uma coisa sobre isso. Assim, você já se olhou? Porque assim, você precisa se conhecer. A gente fala muito sobre autoexame da mama. Eu tava no congresso, alguém botou essa foto e eu falei sobre isso. A gente faz o autoexame da mama.
Mas a gente não faz autoexame da vulva. Você não sabe se você tem uma mancha, se você tem um carocinho, se você tem alguma coisa, porque você nunca se palpou direito, você nunca se tocou, você nunca se olhou. Então, eu já peguei meninas com uma mancha e perguntei, você já tinha isso? Não sei. Então, ó, a gente tá vendo isso aqui hoje, eu vou fotografar, vou registrar e você vai ficar acompanhando. Vou te mostrar e você vai ficar acompanhando. Então, assim, eu no consultório, eu tiro foto e boto no prontuário e faço elas verem essas fotos. E isso faz uma diferença absurda. Muitas fazem assim, não quero ver. Sim, não quero ver. Mas assim, mas é muito importante você se olhar de um olhar diferente, que é esse olhar do espelho, assim, de frente, pra você se compreender, porque a gente tá muito acostumada a ver o rosto, as ruguinhas que você tem, a manchinha que aparece, o melasma, mas a genitália você não olha. Exato. Então, assim, ter informação, eu acho que é prioridade. Eu acho, assim, que a gente que está na rede social, o nosso papel fundamental é dar informação. Perfeito. Diariamente. Então, assim, eu sempre dou informação, eu sempre estou buscando que as pessoas aprendam muito nessas possibilidades, nesses canais de informação hoje em dia. Para que você tenha ali, você tem muita informação gratuita hoje em dia que você busca. Boa. Então, isso faz muita diferença para muitas mulheres. Então, às vezes, quando você está buscando ali, eu vejo pacientes que me mandam mensagem de líquen, por exemplo. Nossa, eu não sabia que eu tinha, eu descobri por sua causa. Então, isso faz uma diferença na vida daquela mulher. Com certeza. Então, quando a gente informa, a gente consegue, muitas vezes, transformar essas vidas. Que maravilha. Lindo. Adorei. Rapaz, Adorei. a gente ficava umas 3 horas, né, minha amiga? A gente faz uma parte 2. A gente faz parte 2. Cris, fale um pouquinho onde é que hoje os ouvintes podem te achar em rede social. Fale mais ou menos o que você está fazendo agora. Bom, meu Instagram é doutora Cris Sá, tudo junto. Eu atendo hoje esse público de ginecologia regenerativa, funcional e estética, que compreende toda essa área nova da ginecologia. Ainda não é uma área de atuação, mas é uma área nova que em breve, com certeza, já vai estar registrada dessa forma. E atendo muito essas mulheres de climatério, pré-menopausa, pós-menopausa, pós-parto. Então, assim, atendo adolescente também, porque eu adoro. Então, a gente atendeu as amigas das filhas. É legal, porque é a oportunidade que a gente tem de libertar. De libertar, exatamente. De dar informação. Sim. Então, assim, você transforma a vida daquela menina. Eu não tenho dúvida disso. Ô, Cris, muito obrigada mesmo. Foi uma delícia. Eu que agradeço, meninas. Adorei. Gente, sigam o nosso Instagram, @BomDiaDoutora. Sigam a gente no YouTube, no Spotify, no Amazon, sei lá onde mais que a gente vai estar colocando. A gente em todas as plataformas, tá bom? Porque é muita letrinha. Sigam a doutora Cris, porque ela tem essa informação de ouro. Conversem, comprem um espelhinho, vocês mulheres, pra se olhem. Exato. Se conheçam. Toquem. Se conheçam. Se conheçam. Se amem e lembrem-se, vocês podem tudo. Até o próximo episódio. Até mais. E este foi o episódio de hoje. O que mais você gostaria de ouvir? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal para que esta página atinja ainda mais mulheres incríveis como você. E se estiver ouvindo no Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até semana que vem!